Você acha que a ansiedade, desde quando ela está presente na vida do ser humano? Você acha que é algo que começou a aparecer agora, após uma pandemia? Ou você acredita que a ansiedade já vem desde lá dos nossos ancestrais? Então, é essa reflexão agora, em primeiro que eu quero fazer com você. Aí depois eu já vou te explicar. Então reflitam, né, imagina, porque às vezes você pensa: "Ah, isso só está acontecendo comigo. Por que que eu tenho essa crise de ansiedade? Só está acontecendo comigo". Não, não está acontecendo. A ansiedade, ela não vem de agora. Vocês sabiam que lá no século XVII, né, isso lá atrás, a ansiedade, ela estava sendo estudada já há muito tempo. No século XVII começou a aparecer a ansiedade de um modo que eles mais levavam para eles estudavam, né, os médicos de lá daquela época, eles estudavam mais, aparecia mais, era o lado emocional. Então, naquela época, era mais preocupações com o lado financeiro e o lado emocional, então aquelas emoções. Então a ansiedade, ela era tratada como ansiedade em relação a isso, ao lado mais a emocional, a questões amorosas, não era tudo como está acontecendo hoje, e vocês já vão entender como que ela veio acontecendo no decorrer dos anos, no decorrer dos séculos, para que como chegou hoje, né, nesse momento que nós estamos vivendo hoje. Então, ali no século XVIII, ela começou a ser tratada mais como algo biológico. Então, era algo biológico que os médicos, né, daquela época, estavam encontrando, analisando e curando a ansiedade como de um modo biológico, sendo uma doença dos nervos. Era assim que a ansiedade era chamada. Então, vocês já conseguem pensar, imaginar que ela está vindo junto com nós. Então, ali no século XIX, os médicos franceses começaram ali a estudar a ansiedade como algo fisiológica e mental. Então, ali sim começou a ser mais estudada a ansiedade. Ali no século XX, começou a dividir as características da ansiedade, como, por exemplo, eles começaram a perceber a famosa TDAH. Eles começaram ali fazer separações da intenção, né, da intensidade dos sintomas em cada pessoa. Então, hoje nós estamos no século XXI, né? Então, essa ansiedade generalizada, tudo isso que está acontecendo, são vários tipos, parece, de ansiedade, mas, na verdade, a ansiedade, ela sempre esteve junto com o ser humano, até mesmo desde lá da época da Bíblia, se você voltar, quantas pessoas lá que sofriam com ansiedade. Então, a ansiedade já vem, né? E também ela acompanha desde os nossos ancestrais. E o medo, a ansiedade, é bom o ser humano ter, ele tem que ter um pouco de ansiedade para colocar freio, porque senão o ser humano ele estaria fazendo tudo sem medo. Porém, o que que acontece? Aquele medo frontal, aquele medo por enfrentamento, aquela ansiedade que te paralisa, essa sim que não deixa com que o ser humano consiga viver, consiga ter uma vida social, não consegue sair de casa, tem muito medo, tudo está ligado à ansiedade, tudo está ligado aos medos, aquele medo frontal, aquele medo que você não sabe nem de onde que vem, aquele medo do desconhecido. Então isso torna, sim, um tormento, né, é um tormento na vida de uma pessoa, quem sofre com crise de ansiedade aguda. E nós temos 5 níveis de grau de ansiedade, vai desde o nível 1 até o nível 5. E você consegue ficar livre da ansiedade, livre de crise de pânico, se você quiser. Então tem algumas pessoas que sentem mais a ansiedade, por quê? Isso vai depender das emoções, vai depender do que você passou na sua vida. Às vezes uma dor
para você que é uma coisinha pequenininha, para mim é muito grande, então fica marcado ali nas nossas células. E as nossas células, elas contam a nossa história. Isso você gostando ou não, querendo ou não tem nada a ver aqui com misticismo. Isso é ciência, isso é neurociência, isso é a história do ser humano, que desde lá de trás ele vem vindo, vem vindo, vem vindo, e hoje parece que a era da ansiedade, sempre teve a era da ansiedade.